Gálatas capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Leiamos. Na verdade, eu farei a leitura e a igreja ouvirá. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-os com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participação de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Nós ouvimos uma mensagem na semana passada, em Gálatas capítulo 1, onde Paulo faz uma defesa do Evangelho. E hoje eu pulei para o capítulo 6. Eu preguei no início do livro, da carta, e estou agora pregando no final da carta. E nesse final, eu quero trazer a mensagem à igreja nesta noite, pensando sobre o ensino de Paulo em relação ao que a igreja é, ao nosso papel aqui. A igreja, ela tem muitas funções na vida das pessoas. Mas existem duas delas que são destacadas aqui. A primeira delas, e você pode guardar essas duas palavrinhas já de início, que com certeza você já vai ter guardado grande parte do que eu falarei nesta noite. A primeira delas é cura. A igreja é o lugar de cura. A segunda delas, tratada por Paulo aqui, é serviço. A igreja é um lugar de serviço. Ou seja, Paulo está falando do amor que a igreja possui. E esse amor da igreja se manifesta de duas maneiras. Se manifesta pela cura, que nós trazemos uns para a vida dos outros, e se manifesta através do serviço. Essas duas palavras são fundamentais para nós hoje. Cura e serviço. A igreja não está aqui para gerar trauma nas pessoas. A igreja não está aqui para aumentar os problemas. É fato que muitas vezes, quando nós nos tornamos cristãos, os problemas aumentam, né? Mas não por causa da igreja, mas por causa da luta contra a nossa carne, contra o mundo, contra o diabo. A igreja não está aqui para aumentar os nossos problemas, porque a igreja é uma comunidade de cura. A igreja de Cristo recebeu o Espírito, nasceu segundo o Espírito, anda no Espírito, é guiada pelo Espírito, produz o fruto do Espírito, vive no Espírito, mas ela ainda não está no céu. Ou seja, há pessoas feridas, machucadas, e muitas delas feridas por conta do pecado. Muitas delas feridas por conta da luta contra o seu próprio pecado. É interessante que tudo isso que eu disse aqui, que a igreja recebeu o Espírito, nasceu segundo o Espírito, anda no Espírito, é guiada pelo Espírito, produz o fruto do Espírito, vive no Espírito, está descrito na própria carta aos Gálatas. Capítulo 4, capítulo 3, capítulo 5. Mas a igreja ainda não está no céu. Ou seja, a igreja não é perfeita. Engana-se quem acha que vai entrar na igreja e encontrar um povo perfeito. Uma vez eu ouvi uma expressão assim: olha, eu tenho até tranquilidade em ouvir sobre pecados e falhas e erros
fora da igreja. Mas quando acontece dentro da igreja, eu não consigo aceitar. E eu disse para aquela pessoa, a igreja é cheia de pecadores. Na igreja há falhas. Na igreja há pecados, infelizmente. Ainda há possibilidade de quedas. Ainda há possibilidade de fracassos. Nós fomos libertados da condenação do pecado e do poder do pecado. Mas ainda há a presença do pecado. Nós fomos libertados da condenação e do poder, mas não da presença do pecado. Estamos sujeitos a fraquezas e quedas, irmãos. Por isso que o texto diz assim, ó. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, o que Paulo está trazendo para nós? O apóstolo Paulo está nos mostrando que a igreja pode sim haver pessoas que são surpreendidas em faltas e falhas, e a gente precisa lidar com isso. Se não fosse assim, Paulo não teria escrito para orientações de como lidar com essas faltas e com essas falhas. Agora preste atenção no termo surpreendido. Aqui não há a intenção de ser maldoso. Aqui não há a intenção de errar, de falhar. Aqui é um acontecimento. Não houve a intenção. A ideia aqui é de ser surpreendido. A ideia aqui é de pisar fora do caminho. Não é aquele irmão que desobedeceu, que desonrou, porque quis, programou, se organizou. Não, ele pisou fora do caminho. Ele está no caminho, mas em algum momento ele falhou. Ele deu um passo falso. Misericórdia, um trava-língua. Ele deu um passo falso. Resvelou o pé. Então ele mostra que o pecado, irmãos, pode sim ser como um laço, ser como uma armadilha posta em nosso caminho. E nós precisamos nos atentar, porque há a possibilidade de qualquer um que aqui está de errar e falhar. Tanto é que ele diz, se alguém, isso inclui todo mundo. A possibilidade de todos nós. Não há um melhor do que o outro, ou um menos caível do que o outro. Todos nós podemos cair. Mas aí a ideia é que a igreja traz, porque por ser uma igreja de cura, por ser um lugar que anuncia, que propaga, que traz a cura que vem do próprio Deus, a igreja confronta amorosamente, porque o texto diz, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Isso aqui para fariseu, irmãos, é uma pancada. Porque o fariseu é aquele que acha que porque tem a lei, ou porque cumpre as regras, ele está acima dos outros. Ele não é caível, ele não é tentável. O fariseu é aquele que se coloca numa posição de superioridade. E quando ele vai se apresentar diante do outro para corrigi-lo, ele também se coloca em lugar de superioridade. Aí o texto faz dois alertas. O primeiro é o como nós devemos tratar os irmãos que caem, que pisam fora do caminho. Brandura. E essa palavra aqui também foi usada no fruto, ou como parte do fruto do Espírito. É a mesma palavra. Ou seja, na igreja, nós temos que tratar as quedas, os erros, tratar todos, mas com brandura. Então não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, eu preciso tratar com brandura. Tem gente que fala assim, pastor, como que a igreja está aceitando aquilo? Aí eu falo, a igreja aceitando? Primeiro que você não tem todas as informações. Você não sabe do que está sendo feito. E segundo, que a Bíblia nos orienta a tratar as pessoas com brandura. A ideia do tratamento bíblico diante dos erros que são cometidos é que eu devo tratar
para recuperar. Nem sempre isso será possível, mas toda disciplina deve produzir frutos, ou a gente deve buscar que produza frutos de restauração. Então, às vezes a gente é cruel demais com o pecado alheio, com o erro do outro, com a falha do outro, e a gente está ali como juiz daquela pessoa, pisando sobre ela e mandando-a para o inferno. Muitas vezes a gente deixa de ter o amor devido. E aí o texto diz, e guarda-te, viu? É como aquele alerta assim, é como eu imagino o texto, tá? É como eu imagino, é mais ou menos assim, ó. Exorta com brandura, confronta, agora presta atenção, fique esperto. Fique esperto para que você também não seja tentado. Ou seja, cuidado porque tu também é pecador. Então todas as vezes que eu vou olhar para o erro do outro, para a falha do outro, eu preciso me lembrar que eu também estou suscetível àquilo. Que eu não sou melhor do que ele. E que hoje eu estou sendo o instrumento de Deus para exortá-lo, mas amanhã pode ser ele a me exortar. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós somos cruéis. Às vezes a gente não sabe agir com brandura, com espírito de brandura. Às vezes a gente não age com amor devido, às vezes a gente cobra uma punição que nem Deus está exigindo da igreja. E às vezes a gente age como se nós fôssemos superiores aos demais. Como se nós fôssemos mais crentes. É mais ou menos o seguinte, tem um cargo na igreja, esse aí dificilmente vai cair, porque ele é mais santo. Tem anos na igreja, estou aqui na igreja há 30 anos, então eu estou mais firme. Não, irmãos, todos nós, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa, bem lembrado, a Cida lembrou da expressão, aquele que pensa estar de pé. Às vezes a gente só está achando, né? Tome cuidado. Aí o texto continua. Levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, nós devemos carregar a carga uns dos outros. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu quero fazer um contraste aqui. Eu li até o verso 5, porque ele fala, dizendo assim, porque se alguém julga ser alguma coisa... Não, verso 2, levai as cargas uns dos outros. E o verso 5 ele diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas como assim? Tu acabou de falar para a gente levar a carga um dos outros. De repente, Paulo está dizendo para cada um levar o seu próprio. Ele está se contradizendo no mesmo texto? Ele está falando coisas diferentes no mesmo texto? Não, irmãos. A palavra de Deus é perfeita. Ou seja, a ideia de Paulo é que existem lutas e desafios, principalmente no que se refere à disciplina e à exortação, nas quais eu vou ajudar os meus irmãos a carregar esse fardo. É como se fosse uma mochila na qual a gente precisa auxiliar um ao outro a carregar. Existem coisas, principalmente no que se refere à luta contra o pecado, que muitas vezes nós vamos carregar juntos. Eu vou te ajudar a carregar. Ao mesmo tempo em que existem desafios e lutas que são suas e que ninguém vai fazer por você. É essa a ideia de Paulo aqui. Ele começa falando sobre esse processo de disciplina e ele diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aí ele continua, porque se alguém julga ser alguma coisa, porque a ideia de Paulo é mais ou menos assim, ó. Eu me coloco como superior
a você e eu nutro essa superioridade por causa do seu pecado. Você viu? A irmã adulterou. Aí você se sente melhor do que ela. É essa a ideia que Paulo está combatendo. Você se sente superior. Você se sente melhor porque o outro pecou e você não. Aí ele está dizendo, olha, leve as cargas uns dos outros. Auxilie um ao outro. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Ou seja, o espelho para mim não é o pecado do outro, não é a vida do outro. Quando eu quiser me sentir melhor, eu não devo me comparar ao outro, ter o outro como espelho para mim. A ideia é que eu preciso ter como espelho o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Não é a vida do outro. Porque às vezes a gente quer se sentir melhor, se sentir superior, e a gente começa a apontar os pecados das outras pessoas. Aí a gente se torna como o fariseu. Olha, Senhor, eu não sou tão pecador quanto ele. Eu sou, eu e eu. O que eu estou trazendo para os irmãos nesta noite, à luz da palavra de Deus, é o comportamento que nós precisamos ter como igreja, de uns diante dos outros. Eu tenho que olhar o outro como superior a mim, e não como inferior. E às vezes a gente se sente superior porque a gente tem mais dinheiro do que o outro. Ou porque tem um carro melhor. Ou porque se veste melhor. Ou porque mora melhor. Ah, eu moro eu moro em Interlagos. Eu estava conversando com o Vitor hoje, né? Sobre o Interlagos. E eu moro no Robru. Ah, eu sou chique porque eu moro no Interlagos. E a pessoa se sente melhor e superior. E sempre tem o outro como padrão para se sentir superior. Aí a Bíblia está dizendo, não. Se espelhe no Evangelho de Jesus. Glorie-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Aí ele fala que existem coisas nas quais você precisa carregar sozinho. E aqui eu quero fazer algumas observações, algumas aplicações sobre essa ideia de levar o próprio fardo. A gente precisa parar de achar que pastor, presbítero ou qualquer liderança da igreja vai fazer por nós aquilo que a gente tem que fazer. Tem pessoas que acham que o pastor está à frente para fazê-la servir a Deus. Não, irmãos. O que tem que te motivar a estar na casa do Senhor é o próprio Evangelho. É o amor a Deus. O pastor, a liderança, é um suporte na caminhada. A gente precisa de auxílio, a gente precisa ser pastoreado, a gente precisa ser exortado, a gente precisa ser confrontado. Mas nós não podemos nos apoiar a ponto de achar que a minha vida cristã depende de que alguém faça por mim. Nós precisamos viver o Evangelho de Jesus, porque nós somos crentes, servos do nosso Deus. Fomos chamados por Ele, e isso tem que ser suficiente. E tudo que eu tiver na igreja servirá como suporte e apoio para a minha vida, principalmente em períodos de fraqueza e dificuldade. Por exemplo, qual foi a última vez que eu visitei o presbítero Mateus? Nem lembro. Por quê? O presbítero Mateus é líder da igreja. Está aqui constantemente, nos trabalhos da igreja. Até onde eu sei, está tudo bem em casa, né? Se não tiver, já fala logo. Eu vou ficar indo lá toda semana fazer o quê? Agora,
Alguém passa por uma dificuldade, nem sempre a gente consegue, né? Dada a correria da vida, os imprevistos, mas passa por alguma dificuldade, aí sim, a gente aciona o pastor, aciona o presbítero, aciona a igreja, os líderes de departamento, a gente vai se ajudar. Mas tem gente que está na igreja esperando que os outros carreguem ele o tempo inteiro. E quando eu falo de carregar, eu não estou falando de carona, viu, Gilvan? Né? Já estava aqui, ó. A Gilvan estava me falando nessa semana, eu não fui porque eu não quero ser peso para os irmãos. Não quer ser peso. Eu falei, pode falar, que a gente dá um jeito. O diácono Johnny foi buscar ela hoje, não foi? Pois é, a senhora fica esperta. Porque eu tô. Não é sobre carona, não é sobre auxílio. É sobre irmãos que acham que os outros devem viver o evangelho por eles. Aí tem gente que fala assim, ó, dá um cargo para ele, pastor, para ver se ele anima. Não, irmãos. Está repreendido em nome de Jesus. Essa é a pior coisa que existe. Você dá cargo para as pessoas, para segurar as pessoas na igreja. Unção na igreja, cargo, acaba sendo uma consequência do nosso envolvimento com a igreja e das necessidades da igreja local. Às vezes você tem o dom de... Dom não, vou falar talento. O talento de fazer desenhos lindos. Ótimo, que bom. Mas às vezes aquele talento naquele momento não é tão útil para a igreja naquele momento. Não é que você não quer servir a Deus, é que naquele momento não tem nada para desenhar, não tem nenhuma parede para pintar, não tem um, entende? E é fruto de maturidade. Quanto mais maduro eu me torno, mais envolvido com a igreja eu me torno. Eu não dependo de ninguém para trabalhar, para servir. Você depende de alguém para ir para o seu trabalho? Você depende de alguém para bater seu ponto no emprego? Não. Você vai porque você sabe que precisa. E na igreja, precisa caminhar da mesma forma. Eu não posso ser dependente dos outros para estar aqui. Eu tenho que estar porque eu amo Jesus. E ponto. Isso tem que ser suficiente. A gente está numa igreja sadia, saudável, que prega o evangelho da verdade, uma igreja preciosa, que tem crescido dia a dia, ponto, suficiente. Agora o que eu faço? Vou para lá e vou me dispor a servir. E é exatamente a segunda parte do texto, que eu vou ser mais econômico. Mas a segunda parte do texto, do verso 6 em diante, ele muda e começa a falar sobre o serviço, porque ele diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Do nada, ele começa a falar, ou do nada não, né? Mas ele muda e passa a falar sobre o serviço da igreja. Primeiro, ele fala do amor da igreja para com aqueles que precisam de cura e da forma de agir com esses irmãos. E depois ele passa a falar sobre o serviço, porque é natural que um cristão, quanto mais próximo da palavra de Deus, mais disposto ao serviço ele estará. Não importa se é para limpar o chão, não importa se é para levar ao banheiro, não importa, não importa. Ele vai estar disposto a servir. A ideia aqui, o central aqui, é a ideia de plantar e colher. Isso é universal, irmãos. O que eu planto, eu colho. Ponto. Eu não leio a Bíblia. Eu não oro. Eu não vou para a igreja. E eu quero colher ânimo. Isso é possível? Não. Não. Eu tenho todas as oportunidades de servir, mas eu nunca estou disposto ao serviço. Aí eu não planto nada. Eu vou colher o quê? Nada. Isso é princípio
da vida. Você planta, você colhe. O que você colhe, você planta. O que você colhe é o que você plantou. Boa. Não você planta. O que você colhe é o que você plantou. Eu aqui tentando reformular a frase na minha cabeça. Só que a ideia do texto é que trabalhar na igreja e no reino é cansativo. É exaustivo. Colher é muito bom. Mas plantar dá trabalho, não dá? Por isso tem muita gente fugindo de plantar. É exaustivo. O serviço cristão é um trabalho cansativo e exigente. E aí, nós somos tentados a desanimar. Porque vou te falar, irmãos, a gente faz se às vezes ninguém reconhece, nem o pastor. Às vezes a gente está lá trabalhando e está levando pedrada. Às vezes o povo está falando mal e tu não sabe nem por quê. Só porque a pessoa acordou disposta a maldizer com a língua. Trabalhar na igreja é cansativo. Por quê? A gente tem trabalho na semana, trabalha a semana toda. Aí tem reunião de oração, tem 8 semanas de crescimento, tem trabalho de departamento, tem escola bíblica, tem reunião de oração de novo, tem coral, tem... Ixi, tem um monte de coisa. Aí a gente vai cansando. A gente vai sendo tentado a desanimar. Só que a igreja é uma comunidade serva. Não dá para desanimar. Até dá, eu diria. Só que não dá para ficar desanimado. O desânimo não pode ser uma constante na sua vida. A igreja foi chamada para trabalhar, para servir, para cansar. Faz parte. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas aquele que o instrui. E aqui, irmãos, a ideia é que, e aqui uma observação para os irmãos, é que quem recebe bens espirituais deve compartilhar e repartir bens materiais. Qual é a ideia? Eu recebi espiritualmente do Senhor. Eu fui salvo. E isso vai se manifestar. Às vezes, irmãos, os gritos dos irmãos do lado ali me tiram um pouco da... Tá? Então, desculpa aí. Eu não estou acostumado com a gritaria. Tem uns dias que eles animam um pouco mais, não é? Fala a verdade. E aí me tira o eixo às vezes. Mas vamos lá. A ideia, eu já estou quase acabando. Mas a ideia é, eu recebi espiritualmente do Senhor. E isso se manifesta materialmente. O amor, o serviço, é algo perceptível, é algo visto. E ele continua, e não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso também ceifará, porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aí ele segue, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ele fala para nós não nos cansarmos de fazer o bem, só que ele faz uma promessa. No tempo certo, nós vamos colher. Ô, irmãos, esperar é difícil, né? Esperar o fruto. A gente quer o fruto agora. A gente quer plantar e quer ver o fruto já. Só que o texto diz que no tempo certo, a seu tempo, nós vamos colher o que plantamos. Agora, cuidado com o que você está plantando hoje. Porque dependendo do que tu está plantando, tu também vai colher. No tempo certo. Tem gente que acha que decisões que são tomadas agora não tem reflexo no amanhã. Tem sim. Porque no tempo certo,
o fruto vai chegar. Seja ele bom, seja ele ruim, você vai colher o que você plantou. Isso faz parte do que a vida é, do princípio de semeadura. A igreja precisa semear, porque ela é uma igreja serva. E aí ele diz, por isso, verso 10, enquanto tiverdes oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós somos chamados pelo Senhor para fazer o bem a todo mundo, mas principalmente aos da família da fé. Nós temos cestas básicas lá embaixo. Não sei nem mais quantas tem, porque está nas mãos da diaconia. O diácono Johnny está aí responsável para administrar. E a gente manda mensagem primeiro para a igreja. Irmãos, há alguém precisando? Ok, olhamos na igreja, não tem, aí a gente vai e estende o nosso auxílio para pessoas de fora. É assim que a igreja tem que caminhar. Nós somos servos e somos chamados a servir em todo lugar. Mas, primeiro, aqui dentro. Ou melhor, primeiro aos da família da fé. Porque tem muitos irmãos espalhados aí fora. Portanto, irmãos, eu quero concluir dizendo a você que nós vivemos numa igreja e essa igreja é lugar de cura. E todos aqui são suscetíveis à queda. Ninguém aqui é superior a ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós estamos suscetíveis a cair. Só que quando alguém cair, nós precisamos confrontar com brandura, com zelo, esperando que esse irmão seja restaurado. E a igreja é um lugar de serviço. Mas você que está servindo hoje, eu sei que vem dias de desânimo. Eu tenho convicção disso. Porque eu também tenho os meus dias de desânimo. Mas, apesar do desânimo, nós temos que nos levantar todos os dias, pedindo a Deus que nos fortaleça, para não deixarmos de fazer o bem. Você foi chamado pelo Senhor para fazer o bem. Você foi chamado pelo Senhor para abençoar a vida de outras pessoas. Não se canse disso. Vale a pena. A ideia do texto é: vai chegar o tempo em que você vai colher frutos daquilo que você está plantando. É isso. Por hoje é isso. E eu queria terminar com essa observação, porque sempre falar disso é delicado, é difícil. Mas é importante